eu sou o Vinícius. Eu vou estar falando um pouco sobre a gestão de conflitos em projetos de software, causas, mediações e aprendizado. O grupo é feito sobre eu e Matheus Fonseca, a gente vai estar apresentando aqui o tema. Então vamos lá, começando. O que é um conflito em projetos de software? Então aqui na apresentação a gente vai começar aprendendo sobre o que são os conflitos, causas, tipos e impactos que ele tem no projeto. Na segunda metade ali, Matheus vai falar mais sobre como resolver o problema. Então, começando aqui, eu puxo uma pergunta que é: o que gera conflito em projeto de software, na sua opinião? Você diria que são decisões técnicas, que stack que a gente vai usar, conflitos de comunicação, então alguém não comunica algo, prazos apertados, conflitos interpessoais entre membros? E basicamente a resposta é que tudo isso gera conflito. E como diz aqui na pesquisa da Norliana Sirif, como você pode ver, todos são bem expressivos, então apesar de realmente ter algum ali que se repete mais frequentemente do que outro, realmente todos são expressivos. Então nessa pesquisa a Norliana, ela em específico, pegou uma equipe de projeto de software e começou a prestar atenção em quais conflitos mais se repetiam. Tem que deixar claro que a categoria da divisão de conflitos não é muito clara. Então, dependendo do material acadêmico que você pega, ele pode separar de maneiras diferentes. Mas essa aqui eu achei uma boa maneira porque eu vi ali um padrão que se repete muito, que é basicamente conflitos relacionados a tasks. Então a gente pode ver aqui que ele repetiu em 45%. Então é aquele conflito que é relacionado a task, uma entrega que a gente tem que fazer logo, a prioridade, qual vai ser o escopo do projeto, esse tipo de coisa. Conflitos interpessoais, que são justamente quando algum membro da equipe tem um problema com outra pessoa, ou então quando faltou um problema de comunicação ali entre dois times diferentes e coisa do gênero. E conflitos relacionados ao processo, que é justamente desacordo sobre método de trabalho, tomada de decisões e esse tipo de coisa. Então, só para mostrar aqui, como eu citei, em outro material acadêmico, a gente pode ver que eles não separam da mesma maneira. Então, eles têm aqui essas duas novas categorias, que seriam o HRC e o NHRC, que seria Non-Human Rooted Conflict e Human Rooted Conflict, que seria basicamente tipo, se o conflito tem uma raiz mais emocional e coisa do tipo. Então, porque querendo ou não, conflitos interpessoais, você pode até dizer que eles são os mais difíceis, né? Porque não tem muito uma solução racional, né? Você não tem muito como bater o martelo e tá resolvido, né? Porque vai da emoção da pessoa, se ela vai aceitar ou não as desculpas do outro membro, por exemplo, se for um tipo de briga. Mas enfim, esse estudo aqui é muito bom, ele é do Basile, ele mostra inclusive sobre como aquele preconceito que a gente tem sobre esses conflitos interpessoais, ou então toda essa questão de gestão de conflitos, numa empresa pequena pouco importa, porque só tem 3 programadores, então a gente não precisa organizar a comunicação, dá pra ignorar esses conflitos. Mas ele mostra justamente isso, que não importa o tamanho da organização, o tamanho do time, sempre conflitos vão ter grandes impactos no projeto. Então, continuando. Algumas causas de conflitos nos projetos de software, eles podem se dar, por exemplo, porque são diversas equipes, né? São equipes multidisciplinares, então não é só devs ali. Então pode ter um cara ali, o QA, vai ter ali o cara que tem contato diretamente com o cliente, né? Então, o especificador de requisitos, esse tipo de coisa. Então você pensa, o cara que tem a função ali de segurar o cliente, ele vai querer que os outros times façam o possível, porque o trabalho dele, querendo ou não, a prioridade dele, a perspectiva dele é manter o cliente. Então, se o cliente quiser uma nova feature, por exemplo, e ele não se comunicar com o time de desenvolvimento, ele vai aceitar prazo, ele vai aceitar essas coisas, porque, querendo ou não, ele tem que manter o cliente, né? Então, outro motivo também, isso acaba gerando a mudança de requisitos, né? Então, diversas mudanças de requisitos também geram muitos conflitos, porque termina que a equipe não pode ter um cronograma, não pode ter um planejamento. Então, isso vai gerar também conflito, tanto com o cliente, inclusive, quanto com a equipe. Então, pensa, você vira pro cliente e fala, a gente consegue implementar isso até o cara, né, que faz a proposta de a gente entrega isso até o fim do mês. E aí a equipe se desgasta, vira noite e tudo mais, não consegue terminar. E mesmo assim, então vai chegar no fim do mês, não vai conseguir concluir aquele objetivo e o cliente vai se sentir enganado, né? Então vai ter que ter reajuste, um monte de coisa, e esse tipo de todo esse problema também, além de conflito também, você vai gerando, né, um prazo mais apertado, que vai gerando mais conflito. Então você vai percebendo que tudo é basicamente uma espiral, né? Uma coisa gera outra, que gera outra, que gera outra, e vai tudo espiralando. Então justamente vai gerando essa pressão por entregas rápidas, então esses prazos apertados vai tendo perca de qualidade, porque se você está fazendo rápido, você não está fazendo com qualidade, né? Então já vai também tendo um conflito na prioridade. Então uma pessoa quer focar naquilo, é melhor a gente focar nessa tecnologia, não, vamos pegar e fazer essa feature, a gente faz com essa outra tecnologia que é melhor, e vai ficando
aquela problemática e também vai sobrecarregando a equipe, né? Porque é uma decisão que você está tomando já exausto, então querendo ou não, você vai tomar uma decisão pesada assim, né? Vai tendo um problema entre a equipe. E outra ótica também são os múltiplos stakeholders, né? Então um projeto grande, por exemplo, ele vai ter diversas partes interessadas diferentes. E todo mundo tem um objetivo diferente, todo mundo tem uma expectativa distinta, e fica muito difícil, principalmente para os programadores e o gestor, gerenciar qual expectativa eles têm que bater, né? Então, sei lá, o usuário final ele vai querer ali mais responsividade só para conseguir usar a plataforma melhor, enquanto o dono da plataforma em si vai querer uma nova feature para pegar mais gente do mercado. Então, sei lá, um desenvolvedor do back pode querer uma ferramenta com mais velocidade, enquanto do front quer algo que tenha mais funções. Enfim, então todos esses problemas vão gerando conflitos que têm que ser gerenciados, não podem ser evitados. E os impactos da gente justamente não gerenciar esses conflitos podem ser diversos, desde atrasos nos projetos. Então, como a gente viu, se tem decisões mal tomadas, vai ter atraso no cronograma, vai ter um planejamento ruim, então a equipe vai ficar descoordenada e isso vai gerando mais problema, mais estresse. E com tudo isso vai gerando também queda na qualidade do código, então pressão, divergência, tomada de decisão apressada. Tudo isso aumenta a quantidade de bugs no código, por consequência faz um código de menor qualidade, né? Então a gente não tem aquele tempo para testar e tal. Ah, não, sobe em produção aí, mano, porque tem que estar funcionando já. Isso tudo vai desgastando a equipe. Então esses conflitos prolongados também, eles vão gerando tanto desmotivação quanto estresse, dificuldade de colaboração, então a equipe começa a ficar aquela equipe mais separada, né? E isso tudo vai reduzindo também a eficiência do time, que por consequência vai aumentando os custos do projeto, né? Que no final é tudo que a gente quer poupar. Então, conflitos mal gerenciados vão prejudicar a comunicação entre os membros da equipe, né? Stakeholders, aumentando o mau trabalho, mal entendido, e tudo vai terminar gerando também retrabalho. Então, alguém faz alguma coisa e não comunica, porque está com raiva do outro, e isso termina gerando um retrabalho. Não te falei, né? Esqueci. Aí vai ter que ir lá e refazer aquele problema. Isso vai gerar custo, atraso e todo esse problema inteiro. Bom, agora o Matheus vai falar um pouco mais sobre como a gente pode resolver essa questão dos conflitos. Olá, eu me chamo Matheus e agora eu vou falar um pouco sobre resolução e mediações de conflitos dentro de projetos de software. Bom, primeiramente é importante entender que conflitos em equipe são algo normal, em projetos de software principalmente. Várias pessoas que trabalham junto, cada um tem experiências diferentes, ideias e opiniões diferentes, e por isso é natural que em algum momento surjam divergências. O problema não é o conflito em si, mas sim a forma como ele é tratado. Quando o conflito é ignorado, ele tende a crescer e afetar o ambiente de equipe. Por outro lado, quando ele é tratado com impulso ou emoção, pode acabar gerando mais tensão. Por isso, a melhor abordagem é lidar com o conflito de forma estruturada, com diálogos, análise de situação e foco no objetivo principal, que é o sucesso no projeto. Por exemplo, imagine dois desenvolvedores discutindo sobre qual tecnologia usar em uma funcionalidade ou uma feature nova no sistema. Se cada um tentar impor sua opinião, o conflito aumenta. Mas se a equipe analisa os prós e contras de cada solução e decide com base no que é melhor para o projeto, o conflito vira uma discussão produtiva. Para lidar com conflitos de forma eficiente, existem algumas etapas que ajudam a organizar o processo. Bom, a primeira etapa é identificar a origem do conflito. Muitas vezes o problema não é exatamente o que parece. Às vezes o conflito parece técnico, mas na verdade é causado por falta de comunicação ou pressão por prazos. Depois disso, é importante ouvir as partes envolvidas. Cada pessoa do time deve e precisa ser ouvida. Em seguida, analisamos os impactos no projeto. Ou seja, vamos usar o conflito como forma de aprender. A gente vai ver o que cada opinião gera de impacto no projeto, ver os pós e contras e, com isso, ajudar a tomar a decisão final. Depois vem a etapa de facilitar o diálogo, onde as pessoas discutem possíveis soluções de forma respeitosa. E a partir disso é possível definir uma solução que seja viável para o projeto. E por fim, é importante acompanhar os resultados para garantir que o problema realmente foi resolvido e não volte a acontecer. Além de resolver conflitos, também é muito importante pensar em como evitá-los. Muitos conflitos em projetos de software surgem por problemas simples, como falta de comunicação ou responsabilidades mal definidas. Uma das formas de prevenir isso é manter uma comunicação clara dentro da equipe. Todos precisam entender bem o que deve ser feito e quais são as prioridades do projeto. Outra coisa importante é ter papéis bem definidos, onde cada membro do time tem uma função definida. Também é fundamental ter os requisitos bem alinhados com todos do time. E, sem dúvidas também, processos organizados também ajudam muito. Metodologias como o Scrum, por exemplo, criam momentos de alinhamentos que ajudam o time e reduzem problemas de má comunicação.
Mesmo sendo algo que muitas vezes queremos evitar, os conflitos também podem gerar aprendizados para a equipe. Em equipes de desenvolvimento, os conflitos acabam mostrando problemas que antes não estavam claros. Pode ser uma falha de comunicação, um processo mal definido ou até uma expectativa diferente entre os membros da equipe. Quando esses conflitos são resolvidos de forma saudável, a equipe aprende com a solução e melhora a forma de trabalhar. Por exemplo, imagine que um conflito aconteceu porque dois desenvolvedores estavam trabalhando na mesma funcionalidade sem saber. Isso mostra que talvez o planejamento das tarefas não estava claro. Depois de resolver o problema, a equipe pode melhorar a organização das tarefas para evitar que isso aconteça novamente. Assim, o conflito deixa de ser apenas um problema e passa a ser uma oportunidade de evolução, tanto para o projeto quanto para as pessoas envolvidas. Para concluir, é importante lembrar que conflitos são inevitáveis em qualquer equipe, especialmente em projetos de software, onde existem muitas decisões técnicas e diferentes pontos de vista. O que realmente faz a diferença não é evitar totalmente os conflitos, mas saber lidar com eles de maneira certa. Equipes de sucesso não são aquelas que nunca entraram em conflito, mas aquelas que sabem transformar essas divergências em aprendizado, melhoria e evolução. Então fica uma reflexão. Quando surgem opiniões diferentes dentro de uma equipe, isso pode ser visto como um problema ou como uma oportunidade de encontrar soluções melhores. Quando existe diálogo, respeito e foco no objetivo do projeto, até mesmo os conflitos podem contribuir para o crescimento da equipe.